Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos. Fiquem, tenha essa expectativa que hoje será um programa maravilhoso. O tema hoje é um tema diferente. Hoje nós estamos aqui aguardando o Inácio ainda. O Inácio não chegou, Inácio Junqueira. O Inácio está aí no fechamento do MASC ainda, fechando todos os trabalhos aí. Foi maravilhoso no final de semana. E nós estamos aguardando o Inácio. E o nosso convidado de hoje é alguém muito querido, mas nós estamos fazendo hoje esse programa em memória de uma pessoa extraordinária que viveu em meio a nós até a semana passada, o padre Haroldo Ranz. E nós vamos falar um pouquinho sobre um legado que ele deixou aí em 100 anos de vida, 100 anos de história, e histórias, inclusive, maravilhosas, e algumas delas compartilhadas aí com o Ivanildo. É isso ou não, Ivanildo? É isso. Padre, ele sempre com muito bom humor, lá pelos seus 90 anos, e hoje, ele completaria agora no ano que vem 101 anos, e ele nos deixou a semana passada com muito pesar. Eu tenho uma gratidão enorme pelo padre. Professor Fradinho. O padre Haroldo, ele foi um dos fundadores, do Amor Exigente. O Amor Exigente hoje, que está em todo o Brasil, extraordinário o trabalho do Amor Exigente. São mais de 100 mil atendimentos mês, ligados a esse tema, dependência química, ligado à família, ligado à construção de um ser humano, à construção do ser humano de uma maneira extraordinária. E por tudo que o padre Haroldo representa e por tudo que o padre Haroldo fez, nós decidimos que o tema desse programa de hoje é no amor ou na dor? Uau! Por que no amor ou na dor? Muitos acreditam que você aprende na dor. Outros cultivam o amor. E eu que pude conhecer o padre Haroldo, eu sei que ele trabalhou o amor exigente exatamente porque ele acreditava no amor. Então hoje nós vamos falar um pouco como é que o amor e a dor, como é que a gente pode olhar isso sobre essa ótica das neurociências, das constelações, da dependência química, e começando com uma história do Ivanildo com o padre Haroldo, Ivanildo? Pois é, professor. Nós fizemos no mês de outubro uma série de palestras no estado do Paraná, eu e o professor Fradinho, e num momento extremo de felicidade, e nós estávamos retornando a São Paulo, e eu me lembrei num momento extremo de felicidade, viu, professor? Sim, extremada e eu lembro que porque foi uma jornada maravilhosa, pelo Paraná, trabalhando uma palestra chamada Você é um Sucesso, uma palestra que é uma palestra com uma projeção mapeada, interativa, e que foi fenomenal. Nós atingimos pelo menos o quê, Ivanildo? Uns 1.200 alunos. Mais ou menos, professor? Sim. E nessa conversa, de felicidade, eu me recordei de um momento muito complicado na minha vida, que foi um momento com o padre Haroldo, e nós viemos falando sobre isso, e eu relatei ao professor o que eu estava pensando naquele momento de felicidade, com extrema dor. E lá na Casa Dia, nós temos lá uma capela, e eu estava contando essa história para o professor Fradinho, por que se aprende só na dor? Eu falava para o professor, por que a gente só aprende na dor? Mas eu acredito que você vai responder ou conta essa história primeiro, professor? Você pode contar essa história primeiro, aí depois a gente fala um pouquinho de como promover esse mindset, sair da dor e passar para o amor. E eu me recordei daquele dia 30 de outubro do ano de 2000, eu estava lá na Casa Dia São Paulo e o padre foi inaugurar uma capela, porque o padre Haroldo é um dos idealizadores da Casa Dia, desse conceito Casa Dia, e ele me achou no meio de 200 pessoas, ele não me conhecia, e ele perguntou o que eu estava fazendo ali. E eu respondi a ele que eu estava trabalhando. E ele me fez uma segunda pergunta: se você está trabalhando, quanto você ganha? E eu respondi para ele: nada.
ele me fez uma terceira pergunta. Onde está sua família? E eu respondi ao padre que não estava comigo. Mas com muito amor, ele sempre foi uma pessoa, né, muito direta. O padre não tinha muitas papas na língua, né? Ele, muito direto, ele me disse assim, o senhor está aqui porque o senhor é um bêbado. O senhor está aqui porque o senhor perdeu o controle da sua vida. Mas com muito amor. E aquele dia, eu entrei eu acredito, num sofrimento terrível, né? Mas aquele dia mudou o rumo da minha vida. E eu estava contando essa história para o professor Fradinho na volta lá do Paraná. E aí nós começamos a discutir, a conversar sobre por que nós aprendemos mais na dor. E aí o professor Fradinho vai te explicar a vocês, né, por que em momento de extrema felicidade eu me lembrei num momento de extrema dor. Professor, por que isso acontece? Bom, por que isso acontece? Isso acontece porque a nossa mente, antropologicamente, no seu desenvolvimento, ela foi construída para nos defender. Nós temos um viés de defesa. E eu já fiz isso em várias palestras. Eu peço para as pessoas listarem emoções, sentimentos. E as boas numa coluna, as difíceis, ruins na outra. E depois eu começo a discutir e todos percebem que eles enumeraram um número sempre. É muito difícil quando acontece de alguém colocar emoções boas ou um número maior de emoções boas do que ruins. E aí eu comento o quanto nós damos muita atenção para as dificuldades, nós damos muita atenção para tudo isso. E que isso faz parte de uma construção desde o nosso nascimento. Por exemplo, eu vou falar de um filme que muita gente assistiu aqui, Divertidamente. Quando você assiste o Divertidamente, é interessante você perceber uma coisa. Ele trabalha ali, o Divertidamente Disney. Esse filme, quem teve um dos consultores da Disney foi Antônio Damasio, e que é hoje o maior neurocientista, considerado um dos maiores do mundo hoje. E o Antônio Damasio fez essa consultoria e ele tem as emoções básicas, né? As emoções primárias, depois secundárias, terciárias e tal. E é muito legal quando você olha para isso, porque ele trabalha as emoções básicas. E quando você olha nesse filme, vamos lá, quais são as emoções básicas desse filme, Ivanildo? Você tem lá a alegria, legal. Aí depois você tem a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. E eu não sei, mas me parece que essa discussão está 4-1, né? Ou seja, você tem 4 emoções básicas, né? Que são emoções que te levam para a dor, que são o seu radar de dor, contra uma emoção que te leva para quê? Essencialmente para a alegria. E isso durante a tua história, se você não olhar e não cuidar disso, você acaba trabalhando as armadilhas da mente, medo de correr riscos, medo de enfrentar o quê? De enfrentar a avaliação do outro, então você mente. Você trabalha o coitadismo, você trabalha o conformismo. Então, olha que coisa interessante. Quando nós somos pequenos, uma das grandes emoções é o medo do escuro. E como é que você faz quando você tem medo escuro? O que você faz? Você chora. Quando você está com fome, o que você faz? Você reclama. E de uma certa maneira, o seu cérebro vai aprendendo isso. E se você não trabalhar isso, quando chega no momento da sua vida, quando você tem um problema, o que você faz? Chora. O que você faz? Reclama. O que você faz? Trabalha os elementos negativos. E aí, quando você está com todo esse aspecto negativo controlando a sua vida, adivinha o que acontece? Você precisa de dor para remover esse processo, porque você não consegue enxergar o amor. E para falar no amor, acabou de chegar aqui meu grande amigo Inácio Junqueira. E o Inácio, que tem uma história com uma outra pessoa também maravilhosa, que nos deixou esses dias, e que escreveu somente um livro chamado As Ordens do Amor. Com vocês, Inácio Junqueira. Inácio.
E aí, gente, tudo bem? Como é que tá o trânsito? Eu sei que eu peguei bastante trânsito, imagina como é que vocês estão por aí. Mas é isso aí, gente. Acho que a gente, na vida, né? A gente aprende muito na dor, nas perdas, no amor. E eu tive a honra de conhecer esse ser humano iluminado, Bert Hellinger. E esse final de semana estivemos no Rio de Janeiro fazendo um seminário com Sophie Hellinger. E a gente aprende muito, cada dia. Cada dia é um aprendizado, né? Mas eu posso crer até que por tudo que eu já passei na vida, que a gente aprende muito mais na dor. Porque na hora do bem bom, na hora da festa, é tudo lindo e maravilhoso. Mas Bert Hellinger nos deixou um legado fantástico. Muitos livros editados, inclusive As Ordens do Amor, que o Frade acabou de falar. E o que eu posso falar aqui? Desde que eu conheci ele, minha vida mudou 100% da água para o vinho. E eu acredito que um pouquinho dele pode mudar a vida de todo ser humano. Um pouquinho do aprendizado dele é fantástico para a nossa vida. E o que a gente aprende? As coisas básicas da vida, como família. Família, família, família. Mãe, pai. Esses são os argumentos principais da vida. A gente realmente reconhecer da onde viemos, para onde vamos. E se não fossem nossos pais, os pais da gente, nós estaríamos aqui hoje, né? Então é uma honra estar aqui com vocês e vamos lá. E eu vejo, né, Inácio, que numa constelação familiar, né, sempre, ou vou dizer sempre assim, a maioria das vezes em que a gente finaliza uma constelação, o ponto alto é o amor. O que você ressignifica é o amor. E esse ressignificar passa por onde? Por permitir-se olhar e permitir-se mudar. Então, assim, o autoconhecimento, ele passa por esses dois pontos. Eu não sei se você também tem essa percepção na constelação, que sempre quando finaliza uma constelação, você tem, assim, um movimento muito forte em torno do amor. Como é que Sim, com certeza. E como Sophie Hellinger falou várias vezes e fala, se a gente não amar a vida, não amar ninguém, não amar a família, não amar os filhos, a gente não vive essa vida. O amor é fundamental para a gente poder, inclusive, ultrapassar as barreiras, porque muitas delas a gente tem que ter muita força. Amor pelos filhos, pela vida, pela esposa, pelo esposo, pelo pai, pela mãe, amor pela vida. E muitas barreiras, inclusive essas que a gente está aqui nesse trabalho, nesse encontro com o Ivanildo, que é a barreira das drogas, a barreira dos vícios, né? Se a gente não tiver amor pela pessoa que está precisando de algo, a gente não consegue avançar. Primeiro a gente tem que demonstrar que ele é um ser humano e que tem gente que gosta dele e que tem gente que acredita nele. E eu até não combinamos nada, né? E eu tinha escrito sobre isso aqui meu caderno, e aqui eu estava dizendo assim, que nós precisamos olhar, né, o dependente como um ser humano, né, com muito amor. Nós estamos falando do Padre Haroldo Hans, que ele nos deixou agora, semana passada, com muito amor, e ele falava que tudo era amor, como o Bert Hellinger, tudo amor, escreve as ordens do amor. O padre, ele com muito amor, né, ele abraça a causa da dependência, dos codependentes, né. Hoje estamos também, o Amor Exigente, em 4 países, né? 4 legal. países. Interessante, hein? 4 países da América do Sul, mais no Brasil inteiro, mais de 1.200.000 pessoas atendidas durante um ano. Não é uma coisa tão simples, né? Que começou com o padre mais a dona Mara, lá de Campinas, e cria um movimento extraordinário. Né? Bom, enquanto a gente pensa um pouquinho, então, como é que nós vamos transformar essa dor, esse aprendizado, essa maneira que nós aprendemos de conduzir pela dor em amor, eu vou abrir os nossos telefones aqui, para caso você queira fazer uma pergunta. Então, vou abrir os nossos telefones são 3171-0221, 3171-0221 ou 3262-4490. E enquanto nossos ouvintes tentam ligar para nós, então vamos lá. E como é que a gente pode trocar, substituir, fazer um mindset, mudar de fase, ou seja, deixar de aprender pela dor e passar a aprender pelo amor? O que vocês acham?
Agora eu acho que a gente, hein? eu acho que a gente tem que dar o primeiro passo que sempre tem uma luz no final do túnel. E o amor é o amor pelo próximo, o amor pelas pessoas. E esse trabalho que a gente desenvolve aí nas constelações, se a gente não tiver amor, a gente não faz. Então, eu acho que o primeiro caminho é a gente estar de bem com a vida, resolver a nossa vida, amar a nós mesmos. E, com isso, eu poder transmitir ao próximo. Porque eu não amar a mim, como é que eu vou transmitir ao próximo? Ou seja, autoconhecimento e autoamor e autogentileza, conduzir com uma visão própria positiva, né? Perfeito. Uma visão de futuro positiva, mas uma visão própria positiva, né? Sim. Ou seja, aquilo que nós falamos a semana passada, você é internado, aí você é internado e eu falo para você, olha, você vai ver só um mês, terminal, você não tem razão de vida, ou então você nunca mais vai ser curado. Qual é a motivação que você tem para melhorar? Nenhuma, né? Nenhuma. Então, por isso que a gente tem que mudar esse viés da dependência química e trazer para quê? Para o amor e para a visão de que eu posso ter saúde e trabalhar a definição de saúde. Nós temos uma ligação, acabou de chegar uma ligação aqui, vamos abrir então para os nossos ouvintes. Vamos lá. Alô, boa noite. Boa noite, quem está falando? Aqui é o Edson, eu estou ligando simplesmente para partilhar com vocês Pois não, a minha situação, você entendeu? pois não. Sou dependente químico, sou viciado e tudo mais, mas graças à ajuda que eu recebi em Alcoólicos Anônimos, eu fiquei parado durante mais ou menos 20 anos. Só que eu tive uma grande recaída. Tive uma recaída que durou uns 4 anos mais ou menos, e aí me afastei de tudo. E aí sabe quem me salvou? Essa palavra que você está acabando de falar, o amor de uma pessoa só. Uau! Tá? Porque até membro do grupo chegou a falar para mim assim, esse camarada tem que voltar a beber, voltar a usar para poder voltar para a sala. Então, infelizmente, eu senti e eu vivi, felizmente, graças a Deus, o amor de uma pessoa que me ajudou. E hoje eu estou abstêmio, né? Buscando essa sobriedade que ela existe. Tá? Edson, maravilhoso. Você está contando assim, eu tô com o peito aqui, assim, Sim. gigante e com os olhos aqui cheio d'água aqui, porque é maravilhoso poder saber que realmente o amor pode transformar, que nós não precisamos jogar as pessoas no fundo do poço para que elas encontrem o caminho. E muitas vezes, né, não digo todos, também não digo o Padre Haroldo, também não digo amor exigente, mas muitos, né, colocam as pessoas não para cima, mas colocam para baixo, tentam limitar a vida, tentam cercear, diminuir o horizonte, enquanto que o amor tem o potencial de abrir o horizonte, né, de trabalhar um horizonte maior, e talvez isso que seja o grande potencial para que você tenha aí, acredito, saúde hoje, né? Saúde. Isso. É o que restou da minha saúde, porque eu detonei ela, né? Detonei, na verdade. Então, eu estou cuidando do restinho que ficou. Parabéns, sucesso para você então. Uma vida maravilhosa para você. E gratidão por ter compartilhado a sua história conosco, Edson. Muito obrigado, Inácio, muito quer obrigado. comentar Agora, alguma o que coisa, me deixa Ivanildo? insatisfeito, na verdade, é alguns companheiros, entendeu, que não têm a mente aberta, que falam, não, passa a mão na cabeça, essas coisas todas. Isso me incomoda demais, viu? Por que tem grupos ainda que trabalham dessa forma? Edson, tem gente boa, gente ruim, mas tem gente de tudo quanto é tipo. Mas graças ao bom Deus você encontrou o amor. E o amor salvou sua vida. E é o trabalho que a gente quer fazer, é distribuir esse amor de uma maneira bem atenciosa, porque todos merecem atenção e todos merecem o amor. E parabéns aí pela sua luta e pela sua vitória. Graças a Deus. E olha, estou muito contente com esse programa de vocês. É a primeira vez que eu assisto, viu? Que eu escuto. Muito obrigado. Gratidão, meu amigo. Ivanildo. Edson, né, eu fico muito feliz quando eu ouço esse depoimento, porque vem de encontro a umas coisas que eu também acredito. Eu não acredito no preconceito, eu não acredito na discriminação, como eu também não acredito nos estigmas. Rotular as pessoas é muito ruim, porque, como diz o professor, limita, né, as pessoas por baixo.
né? Nivela por baixo, e não é por aí. Né? Não é porque um sujeito ele cometeu um erro que ele tem que ser massacrado, que ele tem que ser, sabe, colocado num canto. Não, eu acredito que essas pessoas têm que aprender com os seus erros, voltar, dar a volta por cima e continuar a vida. Parabéns pelo teu depoimento, Edson. Muito obrigado, meu amigo. Fica com Deus, que Deus ilumine a vocês para que vocês continuem passando essas mensagens positivas, viu? Amém, Edson. Amém. Amém. Então, e aí nós começamos assim. Eu me lembro um dia que eu conversava com o Augusto Cury e ele falava sobre a arte de admirar o belo. E quando ele falou sobre a arte de admirar o belo, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, né, como é que eu faço isso? Depois de um tempo, eu comecei a perceber que aonde está o belo? Então a pergunta é, aonde está o belo? Aonde está o belo? Aonde está a cura? Aonde está a salvação? Né? Eu acho que primeiro está do outro lado do espelho, quando se acorda de manhã e olha para ele, você tem lá a sua cura, a sua salvação está dentro de você. E eu vejo que é mais pelo olhar. Né? No mesmo local onde o Padre Haroldo inaugurou uma capela, lá tem uma árvore muito bonita, viu, professor? Sim. Mas no outono, né, e eu gosto de fazer isso, eu pergunto às pessoas o que ela vê naquela árvore. Algumas olham para o chão e dizem assim, mas faz uma sujeira danada. Mas tem umas outras que olham para cima e dizem, como ela dá flor. Exatamente. Isso é contemplar o belo, né? A nossa luta é a favor das pessoas que acreditam no bem. Não olhar para a sujeira, né? Mas olhar para a árvore que no outono ela dá muitas flores. Isso é maravilhoso. E olhar para esse belo interior e construir essas relações é o segredo. Ou seja, o segredo é você poder olhar para o seu interior e todos os dias, antes de dormir, trabalhar o seu inconsciente com as perguntas poderosas. Por que valeu a pena o dia de hoje? Primeira. Segunda, se eu pudesse viver esse dia novamente, o que eu faria diferente? Terceiro, quais são as minhas 3 metas poderosas para amanhã? 2, 1, 5, aí você escolhe. Mas principalmente, você vai semeando e vai fazendo uma semeadura maravilhosa de amor, de fé, de carinho, de amizade, ressignificando, aprendendo a aprender, né? E uma das coisas que nós estamos fazendo, o Inácio, né, Inácio? Colocou, eu achei maravilhoso, no último programa que nós vimos saindo daqui, o Inácio colocou a Inovar e todo o trabalho dos consteladores para a Casa Dia o ano que vem, não é isso, Inácio? Que é esse movimento, né? Que é isso, né, gente? O que eu faço com isso? Com esse conhecimento que todos tiveram o prazer de ter direto da fonte de Hellinger, a gente vai estar trabalhando todos os alunos, os docentes, num trabalho social, junto com a Casa Dia e junto com as entidades aí que mereçam esse trabalho de uma maneira bem honrosa, porque isso também vai ser um aprendizado para todos nós. Eu acho que a gente olhando os outros, o desafio dos outros, a gente entende que nós somos felizes, né? Então, eu acho que a Inovar está disposta e todos os alunos, a gente está conversando e todos estão muito entusiasmados com essa parceria, Ivanildo. E vamos trabalhar juntos, fazer grandes trabalhos e salvar a vida de muitas pessoas. Bom, e antes de finalizar hoje, eu gostaria de dizer que a Casa Dia, que hoje tem aí um novo conceito e oferece às pessoas uma oportunidade, né? E o Ivanildo hoje trouxe aí, a gente estava conversando aqui, eu não sei se alguns que estão assistindo pelo Facebook, né? Devem ter visto, eu estava aqui no celular anotando e até ele me passou e eu olhei para ele e ele fez um positivo aqui para mim agora há pouco. Então, nós vamos trabalhar hoje, né? Internamento ambulatorial com moradia assistida. E o Ivanildo, para quem entrar em contato essa semana com a Casa Dia, vai estar tendo aí um desconto aí de 50% em 5 vagas. É isso, Ivanildo? É isso. E como vocês podem entrar em contato, né, conosco, é pelo site www.casadiasp.com.br, www.casadiasp.com.br ou pelo telefone fixo 11 São Paulo 2779-6420, 2779-6420 São Paulo.
É durante a semana. Vamos dar essas 5 vagas durante essa semana, 50% de desconto, para vocês entenderem o que é esse novo conceito, que não é aprisionar, mas também não é